Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer horário que você esteja nos acompanhando. Tá começando o nosso A Hora do Esporte aqui no microfone da Rede Nacional de Notícias, nosso podcast, nosso bate-papo aqui com personalidades do esporte, convidados, personagens importantes que fazem o esporte diariamente. E hoje o tema é futsal, vamos falar bastante desta modalidade, aliás, modalidade esta, né? O pessoal do COB trabalhando muito, fazendo grande evento, precisa trabalhar lá no COI para tentar definitivamente colocar dentro dos Jogos Olímpicos. Aliás, isso também até pode ser pauta da nossa conversa, é algo que eu não consigo entender. Cada coisa bacana, não desmerecendo ninguém, mas cada esporte que entra, que é uma vibração só, e o tal do futsal, desinteressante futsal, com mesmas regras, tal, enfim, misteriosamente nunca entra nos Jogos Olímpicos. Mas, enfim, não vou ficar chorando aqui e deixa eu apresentar o Ivan Gomes, ele treinador da equipe Sub-20 do Santo André Futebol Clube, nosso grande Santo André Futsal também está junto na equipe principal, ao lado do Sidão. Conhece bem a casa, já esteve, saiu, conhece o futsal da região e hoje é o nosso convidado. Tudo bem, Ivan? Tranquilo? Seja bem-vindo aqui ao nosso bate-papo, nosso programa Hora do Esporte. Tudo bem, como você disse, bom dia, boa tarde ou boa noite, né? Dependendo do horário aí que o pessoal estiver assistindo. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer divulgar o futsal, falar de futsal. A gente fica um pouco carente, né? De veículos de comunicação, e quando tem uma oportunidade dessa é muito importante pra gente. Legal, Ivan, já abri falando, né, sobre esse tema aí. É difícil a gente entender a falta que faz o futsal nos Jogos Olímpicos, né, cara? Nada justifica, né? Todas as desculpas que me deram, nenhuma me convenceu, né? Não convence, e aconteceu uma coisa assim, estranha, porque eles incluíram o futsal nos Jogos Olímpicos da Juventude, né? Na Argentina, em 2018. E aí no próximo... Agora teve, eu acho que a outra edição, né? Acho que foi no ano passado, enfim. E já tiraram o futsal também dos Jogos Olímpicos da Juventude. A gente achava que seria um progresso para até chegar nos Jogos Olímpicos adultos, né? Enfim, não deu certo ainda, mas como você disse, as desculpas não colam muito, não. Não cola porque é uma modalidade, enfim, que é igual em todo mundo, porque sempre o que eles alegam assim, tem coisas diferentes, tal, mas absolutamente igual. E tem, cara, um apelo absurdo. Eu tenho certeza que, com todo respeito, mas principalmente nos últimos anos, entrou, sabe, algumas modalidades, por exemplo, nada com break, alpinismo, escalada, né? Uns negócios assim que, pô, legal, tudo bem, tem muita gente que pratica, a gente tem que respeitar, mas a falta do futsal é algo que me incomoda muito. Aí alguns dizem, não, porque a FIFA, para ela não é interessante e tal, porque criaria uma concorrência e ela tem com uma certa restrição. E aí eu acho que falta um pouco também da comunidade do futsal de entrar um pouco nessa briga, porque tem que deixar muito claro que o futebol não é um futebol o futsal não é um futebol de miniatura. Futsal é uma outra modalidade, né? Não tem nada a ver. É muito parecido, pode ser parecido sim, mas a técnica, você vai conversar com os jogadores de futsal, é totalmente diferente. A preparação, você como treinador deve falar isso melhor do que eu, como você vai montar uma equipe, a postura, né, e as ações, por exemplo, de um goleiro de futsal em relação a um goleiro de campo é totalmente diferente. Às vezes a gente até nota quando um vai meio que migrar em outra área, que a gente fala, esse aí já jogou futsal, ou esse aí é do campo, né? Então, assim, sei, acho que falta mais uma força política do que provar, porque provar acho que não precisa provar mais nada, né? É muito difícil, né? Se a gente for pegar lá atrás, em 14, né, que foi a Olimpíada no Brasil, sim, o Brasil optou pelo golfe e pelo rugby com um número diminuído. Então, assim, no Pan-Americano, tinham incluído o futsal, e aí o Brasil, que é um esporte totalmente genuíno brasileiro, que poderia ter incluído na Olimpíada e acabou não fazendo aqui na nossa casa. Então, é claro que o resto do mundo
também tem interesse nisso, Espanha, Rússia, hoje em dia Portugal, né? Os países do leste europeu que praticam muito o futsal lá, a gente sabe que vem crescendo muitos campeonatos lá. Enfim, teria mesmo que ter uma união melhor, né? Maior até, para que a gente pudesse brigar mais pelo nosso esporte na Olimpíada. O que eu acho que falta um pouco hoje para o futsal não vou dizer a profissionalização, porque as equipes são, dentro das suas limitações, elas têm um trabalho profissional. Mas é um engajamento maior, talvez, das grandes camisas, né? Hoje, por exemplo, vocês estão disputando a Liga Nacional, a gente tem o Corinthians, né? Somente que das grandes equipes que disputam. Tem equipes fortes, como a própria bandeira Santo André Intelli, que é uma bandeira muito forte, de muitos títulos. A gente tem o Carlos Barbosa, que, para quem gosta de futsal, fala assim, pô, eu vou assistir um jogo entre, sei lá, Carlos Barbosa contra o Magnus. Poxa, quem gosta de futsal vai falar, pô, são forças, né, do Cascavel, são nomes que quem gosta acompanha já há muitos anos. Agora, para o grande público, não tem ainda esse apelo. O que de repente teria se fosse jogar um Grêmio e o próprio se Caxias, o Juventude de Caxias do Sul talvez teria mais apelo até nacional. Se tivesse um Corinthians, além do Corinthians, um Palmeiras, um São Paulo. Eu não sei se essa seria a saída, né? E eu acho que talvez isso ainda que prenda um pouquinho a CBF de encampar essa causa. Eu até tive o ano passado, e numa conversa muito informal com o Edinaldo Rodrigues lá no Catar, a gente comentava, né? Ele falava sobre o negócio da seleção brasileira de futsal, que agora é da CBF, mas que o campeonato em si, ele falava que precisava mudar o esporte para iniciar uma competição nos moldes. E eu acho que o mudar o esporte é muito nessa linha, né? Ele quer... Cara, tem atividade esportiva, mas você precisa ter a parte midiática. E a parte midiática depende muito também do apelo das torcidas, né? Não, com certeza, com os clubes de camisa, o apelo seria muito maior. Vem acontecendo uma situação em relação ao futebol feminino, que eu não sei exatamente há quantos anos, mas que eles vêm obrigando os times que jogam a Libertadores a montar times femininos. No começo, houve muitas equipes de aluguel, né? Um exemplo, o Palmeiras dava camisa para Ferroviária, para Araraquara, não é o caso, mas assim, um exemplo, né? E acabava tendo uma qualidade ruim, tudo. Mas agora o que eu venho percebendo é que os clubes estão de olho nisso, né? Nessa modalidade que é o futebol feminino, estão apoiando na medida do possível, e isso vai fomentando muito a modalidade. Eu acho que falta muito isso pra gente. Tivemos já grandes times de camisa, Inter, que já foi campeão da Liga, Santos, que já foi campeão da Liga, Vasco já foi campeão da Liga. Quando o Vasco tinha uma grande equipe, o Flamengo montou uma grande equipe, o Atlético Mineiro já foi campeão da Liga também. Então são times de camisa que já foram campeões e que, em muitos dos casos, puxavam os rivais, né? O caso do Vasco. Como no Rio de Janeiro, o próprio vôlei, né? Já fez isso, né? Com o Flamengo, com o Fluminense. Há uma movimentação que o Botafogo também tem a partir do ano que vem, também entre na Superliga B feminina de vôlei. Então, usar isso, né? Todo mundo quer um produto bacana, né? Para poder utilizar, né? Eu acho que se entenderem dessa forma... E eu acho que, assim, não vai... cortar o espaço, por exemplo, do Santo André Intelli, do Carlos Barbosa, do Cascavel, do Tubarão, não vai. Não. Mas eu acho que vai agregar, né? E aí é lógico, investimento. Da mesma maneira que, por exemplo, o Corinthians, o Palmeiras, o São Paulo têm os seus investimentos, o Santo André também vai buscar outros, tendo como justificar, falou, olha, eu vou jogar contra tais equipes também. Colabora, né? Também é uma moeda interessante de troca. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Quanto tempo você já tá nessa história do futsal aí? Conta um pouquinho da sua história aí, rapaz. Desde que eu comecei a jogar, já faz 31 anos. Pequenininho? Começou com que comecei idade? com 12. Não era tão pequeno. Sim. Tô com 44, 32 anos. 12 começou aonde? Eu comecei jogando num clube que era Eletropaulo, que era
de energia, né, que patrocinava aqui de São Paulo. Era Interlagos ali? Não. Foi pra lá depois. No começo era na Eu Zona sei que tinha um Leste. clube ali que eu até conhecia o Isso, presidente, era Socorro. muito amigo meu, isso mesmo, Paulo Marinheiro ali A gente na... chegou a treinar lá depois, né? Mas no começo era aqui na Zona Leste, Ah, tá. próxima à federação, ali na igreja da Basílica da Penha, que tinha um ginásio lá. Depois eu acabei indo pro Parque da Moca, que era um clube tradicional, né? Na categoria de base. E aí eu fui pra GM, que era um clube muito tradicional em relação ao adulto, na época não era sub-20, né? Era juvenil na época. Fernando Diniz jogou ali, né? Você jogou na Fernando época dele, né? Diniz- Não, joguei depois. É. O Fernando, ele é 4 anos mais velho que eu. Fernando, até na última coletiva da seleção lá em Belém do Pará, eu tava lá e aí eu perguntei pra ele se um pouco do que ele tinha feito no futsal Sim. era por conta, né, no campo, né, desse estilo Fernando que todo mundo adora, né, do dinizismo, tinha um pouco a ver com o futsal. E ele até gostou, assim, da pergunta, porque ele falou, pô, o futsal foi muito importante na formação dele e tal. Tinha gente que falava que ele era tipo um falcão da Não, época, ele era né? muito bom jogador, habilidoso, canhoto. O apelido dele era Testa na época. Ele, uma vez, assim, eu tava numa roda de conversa com ele e ele disse que se não fosse a parte financeira, ele teria escolhido o futsal pra jogar, né? Que ele gostava muito do futsal. E aí eu acabei que eu joguei na GM, depois passei por São Paulo, Corinthians, mas eu parei cedo, assim, acho que eu acredito que eu tinha muita qualidade ali na categoria de base, e depois a gente foi igualando. Aí logo eu parei, né? Como eu era goleiro, virei treinador de goleiro. Comecei a Ah, você era trabalhar. goleiro? É. Eu sei. Goleiro é uma posição difícil. Eu conheço. Conheço um goleiro também. Ah, você conhece? Conheço um goleiro de futsal também. Eu também conheço um. É bem familiar pra você. Bem familiar. Meu filho também virou goleiro, igual o seu. Rapaz, que sofrimento que é esse goleiro, né? Muito sofrimento. Chega lá o pivô, né? Ele erra o chute, o ala, enfim, não tem problema, né? Vai lateral, pô, a próxima faz o gol. O goleiro errou, acabou, né? Acabou. Mas isso, enfim, já sabia quando começou, né? Ninguém te amarrou aí debaixo da trave, exatamente. Né? E aí eu parei, comecei a trabalhar no São Caetano, depois passei no Rio Grande do Sul, São José. Ainda quando era o São Caetano Futsal, com o Robson. Não, na realidade foi bem antes. Ah, bem antes. Robson trabalhava no Águias aqui de São Caetano. Sim. Com o Arthur, você chegou a trabalhar com o Arthur, grande, falecido Arthur. Isso mesmo. Sim. Trabalhei com ele, era presidente do time. Trabalhei, nessa época, o Danilo, que é o preparador físico hoje do... Acho que ele voltou agora pro Bahia, né, junto com o Rogério. Sim. Danilão, grande Danilão. Também no São Caetano. Trabalhei com boas pessoas, assim. Legal. Até... Eu trabalhei 10 anos em São José, né? São José dos Campos. E aí, em 2018, né? Acabei vindo para Santo André, com o convite do Rodolfo, né? Montar esse projeto aí que foi desde o início. E aí... Fiquei 3 anos, saí e voltei agora. Legal. Enfim, então... Você falou 44 anos, né? Isso. É sua profissão. Assim, você não pensa hoje... Você não vê o Ivan fora do futsal, né? Ah, não vejo. Assim, eu acho que foi uma coisa tão... Eu falo muito pra minha esposa. Foi uma coisa tão louca que... quando eu parei de jogar, eu queria sair do meio. Mas parece que as coisas iam... fazendo com que eu ficasse, me puxava, levava aquilo, aí, não, faz isso, faz... Até que eu tive a oportunidade de virar treinador, na época, ali, 2009, eu não quis, falei, não, eu quero ser auxiliar ainda, acho que eu tô novo ainda. E aí depois veio outro convite, daí eu falei, agora eu vou. Aí eu assumi como treinador. Legal. E hoje realmente é a minha profissão, não me vejo fazendo outra coisa, é muito, muito difícil, né? Mas sou muito feliz com o que eu faço, sou muito realizado. E o Santo André agora me trouxe de volta, também estou muito feliz de ter voltado e uma condição bem diferente do clube, né? Sim. Muito importante, muito legal. E uma coisa que às vezes eu falo para as pessoas em relação às modalidades, né? Porque todo mundo fala assim, não, o futebol profissional... Realmente, o futebol profissional ele tem um apelo, não dá nem para comparar, pô. A gente acompanha a Copa do Mundo, é o maior evento do planeta, maior do que as Olimpíadas, que são vários, né? Mas, enfim, é realmente o maior evento. Só que, acho que se você se organizar e principalmente
ter uma satisfação pessoal, você tem que ir na modalidade que você vai. Você falou, né, do meu filho, muita gente fala, não, você tem que ir pro campo, porque o campo é onde paga mais. E aí ele sempre brinca e fala assim, pô, mas eu queria um esporte pra eu fazer o que eu amo, não pra eu pagar a conta, né? Senão eu vou ser médico, tal, eu vou buscar outra profissão. E acho que tem que ser muito isso também, né? E lógico que vai ter gente que vai ganhar um pouco melhor, vai ter mais remuneração, você pode buscar inúmeras alternativas. Agora, você praticar algo que não só te satisfaz, isso eu acho que não só no esporte, mas em qualquer área, você buscar uma atividade profissional somente por conta de dinheiro, você vai gerar profissionais, sei lá, tristes, a um curto, médio prazo depressivos, né? E isso é uma coisa que a gente sente que, por exemplo, no futsal, é muito assim, tem muita paixão, né, entre as pessoas, né, entre o pessoal que disputa, né? Não, concordo plenamente com você. Até porque a vida dos atletas, né, eles se dedicam demais, tem que se preparar muito. E quando você é feliz, assim, pô, tô me preparando para jogar bem ou coisa que eu amo, cara, você vai conseguir tirar tudo que você tem. Sim. Você vai dar tudo que você tem. A partir do momento que você... Claro, nem todas as pessoas têm esse privilégio de trabalhar com o que gosta, com o que ama. Mas eu acredito que no esporte, se você fizer um esporte que você não tenha essa paixão, esse amor, é muito complicado. Porque é muito sacrifício, muita coisa física. É muita missão, né? Deixar, se você não se dedicar... Você acaba ficando no meio do caminho. Ô Ivan, você tem contato ou já teve alguma experiência fora do país? Alguma coisa? Não. Só fora do estado mesmo, né? Só no sul, no Rio Grande do Sul, no Paraná, que são escolas diferentes, mas fora do Brasil, não. Porque o futsal, para fora, é uma... Lógico, também, se você comparar com o futebol de campo e tal, mas talvez um nível um pouco mais organizado e muito mais remunerado também em alguns países, né? Não, com certeza. Eu até acho que a organização, a gente fica um pouco na dúvida se é pelo... Não sei se é só pelo esporte, mas acredito que é pela cultura, Sim. Né? Você vai na Europa, assim, pô, você falou, né? É muito organizado as coisas. Em relação à parte financeira. E o organizado, o organizado é a simplicidade, né? Porque às vezes a gente acha que o organizado é algo... Cara, é só fazer o simples e seguir, né? Isso, exatamente. Fazer o simples, bem feito, pronto, acabou. E assim, a parte financeira, claro, eu acho que é parecido com o que é no Brasil. Em relação o que difere é o valor da moeda. Então, um jogador aqui ganha 10 mil reais, ele vai na Europa ganhar 10 mil euros. É os mesmos 10 mil, entre aspas, né? Porque, claro que o euro vale muito mais do que o... Sim. E o dinheiro lá vale muito mais, né? Pra você viver lá fora, vale muito mais do dinheiro que você vai ganhar. Então, com isso, a remuneração fica melhor, né? Por isso que muitos jogadores vão buscar essa parte financeira aí. Mas acho que em relação à organização também, ao número de jogos, acho que é uma diferença muito grande. Agora, a qualidade técnica, tá muito claro que a gente tem muito, né? Muita matéria-prima. Tanto é que a gente tem aí Espanha ganhando campeonato mundial, um monte de brasileiro, Itália com um monte de brasileiro. Então, assim, a gente tem matéria-prima boa, né? Não, com certeza. Você pega o Barcelona hoje, que é o melhor clube do mundo, tem 5 brasileiros, 5 ou 6, enfim. E são os principais jogadores do Barcelona. Ferrão, Marcênio, Pito, Matheus. São jogadores muito importantes pro Barcelona e que são todos brasileiros, né? E eles não têm nem constrangimentos, né? Às vezes na seleção, a gente aqui... na seleção. Aqui, por uma briga danada da seleção brasileira, vai trazer um técnico estrangeiro, aí tudo um debate. Lá não, eles põem os jogadores. Imagina aqui no Brasil, você naturalizar alguém de outro país, do jeito que o pessoal é corneteiro. Imagina o tumulto. Por exemplo, o futsal, que já tem muita gente que torce o nariz. Se o futsal naturaliza, sei lá, 2 chilenos aqui, fala, pô, isso é um absurdo. E lá o pessoal não tem nem... Pô, eu lembro de um jogo da Espanha
que o quarteto que tava no campo inteiro era brasileiro, assim, mas todos com a camisa da Espanha, enfim. É algo que talvez a galera encare com uma... E aí é o que você falou de cultura, né? Porque aqui a gente não tem muita maturidade para isso, né? Não, você vê até aquele caso do Leal, do vôlei, né? Sim. Foi naturalizar o brasileiro e ficou aquele negócio que ele era cubano, que tal, e assim, o cara já tava aqui no Brasil um tempão, já lá tem... E veio numa situação quase de fuga, né? Não era nem assim só por... Tinha qualidade Também, e tal, né? mas o caso dele era quase social, né? Isso. E aí, não, vai naturalizar? Não vai, mas é um absurdo. Aí naturalizou e tá jogando. Então, assim, é um pouco também da nossa cultura, né? Mas, assim, eu acredito até que na necessidade do futsal não tenha, né? Eu acho que se tivesse, e o cara tivesse aqui, eu acho que se tá dentro das regras, eu acho que não tem problema. E tanto é que aqui foi tanta disputa que, igual você falou, muitos foram pra Itália, pra Espanha, pra Rússia, né? Sim. Tem caso de o Gustavo, goleiro, o Rômulo, o Pula, que passou até pro Santo André, o Cirilo, que hoje é empresário. Então foram jogadores brasileiros que se naturalizaram russos, né? Então... Que tem um futsal lá Ah, fortíssimo. muito forte, né? Eles deram uma... Eles tinham dado uma caída na parte financeira, agora parece que estão retomando de novo. Levaram essa joia que foi a revelação do Maia, né? Que apareceu no Minas. Conseguiram levar pra lá, pro um time de lá. O Guita, goleiro, que tava no esporte, também foi pra lá. Então eles estão começando a voltar essa parte financeira deles aí. Legal. Ivan, eu queria te perguntar o seguinte. Formação. Hoje você está no sub-20, que é o último passo, né, antes do profissional, Sim. mas não deixa de ser uma ainda parte da categoria de base, só que ali, quando chega no 20, não tem muito mais o que orientar, é mais a parte técnica mesmo. Já tem que estar formado. Como é que você tem visto a formação no Brasil? Você tem acompanhado? Isso te agrada? Nossa, pergunta difícil. Tem trabalhos e trabalhos, Tem né? direito a pular uma vez? Não, então, assim, essa parte que você falou, pô, chegou no 20 ali, já não tem mais muito... Não, tem muita coisa pra fazer. Tem muita coisa. Tem porque não foi feito antes. Justo. Eu acho que assim, cara, tem muito o que fazer, muito muito mesmo. Eu acho que a nossa categoria de base, ela tem assim, uma das coisas mais importantes que eu acho é assim, os profissionais que trabalham na base, sua grande maioria, eles sabem o que tem que ser feito. Então, eu vou fazer uma defesa de goleiro linha. O cara vai lá e vai falar, nós vamos defender assim, tudo e tal. Eu acho que o que deixa um pouco a desejar é de como vai ser feito para os jogadores fazerem aquilo. Não sei se eu fui claro. Então, assim, não, eu vou usar aqui um método assim para aplicar essa... E aí, os jogadores terem os conceitos. Metodologia. Exatamente. Pode ser. Hoje é muito boleiro e pouca teoria, assim. Então, assim, tem que ter essa metodologia pro cara, quando chegar no sub-20 ou no profissional, ele ter uma noção básica das táticas que tem que ter. E também, hoje em dia, é muito falado no futebol sobre tática individual, que é o cara saber fazer uma tabela, ele tem que ter individualmente isso, tudo. Saber um pouco disso. Pra quando chegar lá, eu falar assim, ó, você vai ter aqui, ó, nossa marcação, nosso ala oposto, tem que vir pra dentro. Quando eu falar isso, o cara fala, não, é isso aqui. Independente do que eu vou fazer, mas o cara tem uma noção básica do que tem que ser feito. E eu acho que falta muito isso, assim. Falta muito isso. Os times... Pessoal, estudar a modalidade, estudar o esporte, né? Falta. Eu tinha uma passagem numa equipe do interior de São Paulo, eu trabalhava na parte de comunicação, junto com a direção e tal, e uma vez o técnico me pediu... ele tinha um aplicativo, né? Que tem hoje vários aplicativos de treinamento, né? Onde você meio que coloca ali os botõezinhos, enfim. E aí ele tinha me pedido um treino específico, mas para que eu enviasse um vídeo no grupo dos atletas. Aí veio um negócio na minha cabeça, eu coloquei 2 segundos de um desenho do Pica-Pau no meio do vídeo. Aí peguei e mandei pro treinador. Aí o treinador falou, meu, que porra é essa? Desculpa, tal. Mas que foi isso, tal, não sei o quê, né? Aí eu falei, cara, eu falei assim, eu coloquei isso aí
para ver se todo mundo vai assistir. Aí o treinador, pô, sensacional, Luciano, legal, tal, não sei o que, beleza. Enviamos. 2 jogadores mandaram no particular, Luciano, ó, coloca o... Você colocou um negócio errado, aí entrou um desenho. E aí o treinador fez de propósito. Ele chegou, marcou um horário para o pessoal assistir, para conversar com o pessoal e pediu para todo mundo entrar e ele, tipo, meio sério. Então o pessoal entrou, viu ele sério, então não entrou naquele papo de resenha assim dentro do anfiteatro, né? Sim. Então o pessoal já foi entrando e sentando e ele tal. Aí na hora que ele ia começar a falar, ele apertou, né, o play e a gente deixou aquela imagem do desenho do Pica-Pau na tela. E aí, pô, pessoal olhando na boa, assim. Aí ele falou, tem alguma coisa errada? Aí os caras, não. Aí aqueles 2 levantaram e falaram, não, isso aí tava no vídeo. Aí ele pegou e brincou assim, falou, porque eu fiz isso de propósito, tal, junto com o Luciano, tal, não sei o quê. E aí eu tive muito, assim, uma coisa que era já uma desconfiança minha, e eu fiz meio que um teste, ele deixou na época, mas que as pessoas, não adianta você criar metodologia, criar um trabalho, se a galera não corresponder. Porque precisa ter isso. E aí eu vejo, pô, às vezes treinadores estudando, fazendo cursos paralelos, indo ter experiência fora do país, indo ter experiência com treinadores mais experientes para buscar conteúdo para chegar para os caras. E a galera acha que, não, a gente tem que colocar mais bola que o adversário. Você não sente um pouco, às vezes, essa que você falou, né? Essa indisciplina de querer evoluir, de querer aprender, de saber os limites do próprio corpo. Não vou dizer assim que o cara tem que estudar fisiologia, mas um básico de fisiologia ele tem que ter. É a mesma maneira eu, enquanto jornalista, eu preciso ter uma noção básica do que é uma gravação, da capacidade de uma câmera, da qualidade de um microfone. Não adianta eu falar, não, eu só falo, Então, às vezes eu sinto que falta um pouco pro atleta buscar o algo a mais dentro da sua área. Não, totalmente. Você saber, você ser bom no que você faz ali e conseguir fazer outras coisas que tá ao seu entorno, né? Essa parte que você falou da parte física, da parte do corpo do cara mesmo. Às vezes o cara fala, o cara tem que, para se cuidar melhor, para se manter melhor. Então, assim, existe muito isso. Essa parte que você falou, pô, fantástico. Às vezes você vai mandar pro cara, o cara não vai assistir, às vezes tem que assistir com ele ali para discutir os lances e tal. Tem que ser vídeos rápidos também pro cara, pra equipe não perder a atenção. Falta muito disso. E como eu te disse, eu acho que na base, claro, tem grandes profissionais, tudo, mas eu acho que falta muito isso. Essa parte de estudo, de começar a incorporar. Eu não sei exatamente qual idade que é o ideal, isso teria que estudar também, mas hoje em dia todo mundo tem uma filmadora na mão, um celular, então você ter uma filmadora, um computador, isso não são coisas mais de outro mundo, né? Eu sou nem tanto atrás, nas ligas que eu joguei ali em 2011, 2012, a gente trocava DVD com os clubes, então eu mandava um DVD por Sedex, não era essa facilidade que você dá 2 cliques lá no YouTube e pronto, né? Então a gente tem que aproveitar essas facilidades e poder melhorar para os atletas poderem ter essa evolução melhor ainda do que já vem tendo. Eu acho que a gente pensa muito na competição e às vezes o atleta fica muito preso assim, o resultado do próximo jogo e aí é uma coisa que tem que partir das direções também, né? De solidificar o processo para... Cara, o esporte está cada vez mais competitivo e o que ganha uma partida, às vezes, é um diferencial, é um estudo. Não precisa nem muito longe, né? O título do que São Paulo deu da Copa do Brasil, tava vendo a declaração do jogador de São Paulo, do Nestor, que marcou o gol, e ele falando que, lógico que você vai falar, ia saber o que ia acontecer, mas eles estudaram aquela coisa do goleiro sair socando. Então, ficar sempre alguém pronto para um chute. Poderia ter chutado quando a gente vê de rebote a bola voar e tal, mas enfim, quanto mais se estuda, e isso é uma coisa que os clubes têm evoluído um pouco mais. Hoje, um analista de desempenho não é mais luxo, é uma necessidade dentro de uma equipe.
poxa, mediana, não dá para, da mesma maneira que você precisa ter um preparador físico, você precisa ter um preparador de goleiros, o analista de desempenho não é mais, não, para fazer videozinho para o jogador, não. É uma ferramenta, né, hoje. Eu vejo no futebol profissional, principalmente acompanhando equipes do futebol profissional, que às vezes o analista de desempenho, ele entra no intervalo com o treinador e ele conversa mais com o treinador do que o próprio auxiliar técnico, porque ele tá ali falando com dados, né? Sim. Às vezes com dados, às vezes até com vídeos, né? Eles têm grandes recursos assim, então o cara vai ver algum posicionamento do primeiro tempo ali que acabou de acontecer. Então, assim, é o que você falou, hoje em dia é muito importante os detalhes, você falou, os detalhes você tem que ir atrás do mínimo detalhe. Costumo dizer assim, uma quadra de futsal é como se fosse um tabuleiro de damas, né? Você pode jogar dama, que é um pouco mais fácil ali, mas também você pode jogar xadrez no mesmo tabuleiro, né? E isso daí é muito importante. E uma coisa bacana que eu já vivenciei jogadores que trabalharam comigo, assim, que tiveram essa parte de estudo e depois eu reencontro eles e às vezes não tem, ou enfim, fala, pô, era importante, né? A gente entrava no jogo já sabendo o que ia acontecer, muitas das coisas, né? Tipo, esse jogador tira pra direita, tira pra esquerda, enfim, eles marcam assim. Eu acho que é muito positivo isso. O atleta de futsal, até mais do que o atleta de campo, né? Pelo ritmo, né? A intensidade do jogo. É lógico que há uma coisa que favorece, que é o fator de você poder trocar, mas ele é uma modalidade muito mais intensa, por isso até o que a gente falou no começo, né, em relação ao futebol de campo, é parecido, mas é bem diferente, né, no português, claro. Sim. Não dá para o atleta mais ser... Acho que no futsal até menos, mas talvez em outros tempos se permitiu isso. Ser o boleiro, ser... Cara, esse moleque é habilidoso, ele tem uma qualidade absurda, mas, pô, ele não gosta de treinar, mas ele não tem uma condição física boa. Não tem como ser competitivo no alto rendimento, né? Não, é impossível. Até você bateu nessa tecla, realmente o futsal é outro esporte do que o futebol. É bem parecido, mas é outro esporte. E em relação só que isso eles se assemelham, que é em relação à parte física. Então a parte de física, a parte de força, a explosão, enfim. Tanto é que antigamente, lá atrás, a gente jogava em quadras de 30 metros, 30 por 16. Era muito pequeno. Então a qualidade técnica era muito grande, mas a parte física não. Hoje em dia, uma quadra de 40 por 20, às vezes você olha assim, parece que a quadra tá pequena, né? Mas isso é por quê? Porque realmente mudou muito a relação à parte física. A gente entrava numa quadra de 38 metros, falava, nossa, essa quadra parece um campo e tal. E hoje não. Hoje a quadra de 20... Se a gente pegar uma quadra menor, a gente já reclama, né? Tipo, pô, essa quadra é muito pequena. E na de 20 por 40 é um tamanho ideal. E muito disso é pela parte física. O credencial é isso. Você acha que colocar... Até eu lembro de uma discussão um tempo atrás de o futsal precisava colocar mais um jogador na linha. Você acha que Não. atrapalha? Não cabe. Não cabe. Não. De 40 por 20 não cabe. Se aumentasse a quadra, tudo bem. Até tinha uma regra antes da FIFA que podia quadra de 42 por 22, né? Mas aí também eu acho exagerado. Sim. Mas 40 por 20... Dá pra colocar um a mais se for a pelada do final de semana. Sim. Aí a gente coloca 5 caras na quadra de 40, mas um jogo oficial mesmo não tem condição. Agora vamos falar do time do Santo André Futebol Clube, esse clube que apareceu aí a partir de 2018, né? Ali final de 2017 para 2018, acompanho o trabalho do Rodolfo. Eu lembro que até brinco com ele sempre, né? Que ele tem um veterano lá, que é o Xaropinho, desde o início. E eu, na Copa da Rússia, eu levei uma camisa para a Copa e levei uma camisa do Xaropinho. O Rodolfo, na época, tinha me presenteado e eu levei para fazer uma foto dele, da camisa lá, tal. Mandei para eles na época, em frente ao estádio e tal. E aí foi muito legal, porque eu sempre que vou viajar para fora do país, eu levo 2, 3 camisas da seleção brasileira, levo aquelas bandanas, algumas coisas e distribuo o pessoal. É uma coisa que sempre eu tive o hábito,
acompanho seleção brasileira desde 2000, então sempre foi uma coisa que me orientaram no começo, eu faço até hoje. Abre portas, viu? Certo. Em alguns momentos é bem, principalmente para o jornalismo, que sempre está precisando ali de alguma situação, sempre me abriu portas. E aí, rapaz, eu estava indo de São Petersburgo para Moscou, já após a semifinal, e, pô, última viagem antes de voltar, né? De chegar para ficar para esperar a final. E aí, pô, no trem, conversando ali e tal, e aí o cara me pediu uma camisa do Brasil. Pô, tem uma camisa, não sei o quê, aquele papo e tal, e eu não tinha mais nada. E aí eu tinha a camisa do Xaropinho, era a única camisa que eu tinha de clube e tal. E aí eu dei, né? Aí eu sempre brinco assim que hoje a camisa do Xaropinho do Santo André está em algum lugar da Rússia, ela tem alguém usando, né, essa representatividade. Então, assim, o time que é novo, mas, pô, talvez com a parceria, principalmente com a Intel, ganhou uma projeção nacional, hoje é uma absoluta realidade. Imagina que para você, que viu isso nascer, e hoje, né, teve um tempo fora, mas voltou, né? A casa onde, pô, todo mundo gosta muito de você, o presidente Rodolfo dispensa, né, elogios, assim, sempre coloca numa maneira muito boa. Como é que se consegue enxergar o tamanho e até onde pode evoluir essa equipe? Só lembrando um cara que eu gosto também bastante, o Xaropinho eu gosto dele também. E o Mancini também, né? Mancini desde o começo. Eu falo muito disso porque no começo foi duro, assim, o trabalho, né? Jogadores que não tinham tido base de nada, o Mancini tinha jogado futebol, o Xarope nunca tinha jogado. E foi bem difícil no começo ali, né? Eu falei, vou fazer as coisas do jeito Eles eram do amador, né? Eles jogavam... Que eu acredito. Que é muito legal, muito competitivo, mas também é outro... É outro jogo também. Outro jogo. Não, com certeza. Não tem nada a ver com uma Liga Nacional. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. E aí, assim, eu até... Não é que eu me assustei, mas eu fiquei, assim, admirado da evolução que o clube teve em relação à estrutura, ao tamanho do clube, às condições que são dadas. Pô, a gente, quando começou ali, a gente... não tinha moral nenhuma, para falar a verdade, em relação à prefeitura. A gente tinha 1h30 de quadra por dia só, bem justinho ali. A gente treinava, tinha pouco material. E a gente acabou fazendo boas campanhas, né? Depois foi melhorando, até onde chegou na liga. E aí eu saí, quando começou essa parte da liga, eu acabei saindo. E ainda tava nos passos ali. Mas e aí agora melhorou muito, assim, as condições, né? Eu até falo, a gente foi para em 2019, a gente foi jogar um jogo em Sorocaba com o Sub-20, semifinal do Paulista. E a gente precisava ganhar o tempo normal e a prorrogação do Magnus, né? Nada mais que o Magnus. E veio um ônibus de linha pra gente ir pra lá. E foi uma briga danada, o Rodolfo brigou, não, nós não vamos viajar nesse ônibus, não sei o quê, pode mandar outro ônibus. E aí até que o Rizzi virou e falou, pô, vamos com esse ônibus aí mesmo, a gente já foi algumas vezes, nunca perdeu, vamos jogar. E aí a gente foi e acabou ganhando, né? E aí, assim, a gente foi jogar agora em Osasco, pô, perto, assim, pô, foi um ônibus super bom. A gente foi jogar na praia, no Guarujá, também, um ônibus muito bom. Então, assim, são coisas pequenas. São detalhes aquilo que a gente falou dos detalhes, né? Os detalhes que fazem a diferença, né? E por mais que você diga, não, mas é obrigação do clube. Entre aspas, é obrigação, mas não são todos que dão essa condição. A gente mesmo não tinha essa condição, mesmo o próprio adulto. Então, assim, acho que melhorou muito essas logísticas de viagem, que são importantes, né, para você fazer jogos bons. A parte de material, de espaço físico. Então, tudo isso melhorou muito, fiquei bem animado, assim, admirado. E, como você disse, é muito difícil voltar para trás agora, né? Agora é só para frente. E chegar é difícil e manter é muito mais difícil. Muito mais difícil. Agora, o nosso desafio é ter um ginásio na cidade, né? Que possa comportar jogos dessa importância. Ou se vai fazer uma reforma no Noêmia, ou se vai fazer um ginásio, enfim. Acho que o próximo passo desse Santo André é esse. Ô Ivan, o Sub-20,
a função é ganhar as competições que o Sub-20 disputa ou deixar os jogadores extremamente lapidados para atuarem na equipe principal? É um dilema? É um dilema, mas assim, o que o Rodolfo prega muito, que aí eu acho que uma coisa vai puxar a outra, é aproveitar jogadores pro adulto, né? Tipo, durante a temporada, mesmo ele sendo sub-20, ajudar o elenco do adulto, e quando estourar a idade, subir pro adulto. Consequentemente, esses caras estando bem, pra subir, pra jogar, ou jogando já no adulto, as nossas chances de ganhar no sub-20 também aumentam, né? Sim. Então, uma coisa vai puxar a outra. Mas pela ordem, é ter jogadores que vão servir o adulto. É a formação pro adulto. Profissional, Porque isso. eu imagino que isso, né, você disse do presidente, é importante que isso tenha uma política muito sólida, né? Porque senão você começa a criar rivalidades dentro da própria casa. Porque, eu não vou querer ceder esse jogador, senão vou perder para esse jogo importante. E às vezes esse jogo importante, talvez é importante para o treinador da específica categoria. Para o profissional, para o principal, que seria o grande foco, enfim, eu não estou preocupado com um jogo talvez do 20, um jogo do 18. Então isso é uma coisa que é muito legal. E aí é o fator positivo de você estar junto com o Sidão no principal, né? E tá também na frente do 20. Então vocês imaginam que o diálogo e a conversa aberta ali, né, é indispensável. Não, é exatamente isso. Tanto é que eu até venho passando algumas dificuldades em relação a treinamentos, né? Que eu gostaria de colocar coisas novas, coisas... A gente ia evoluir e às vezes eu fico um pouco travado porque alguns jogadores vão pro adulto. O caso do Vini, do Gui, dos dois Gui, né? No caso, o Maicon. Então eu fico um pouco preso. Mas isso eu levo da melhor maneira possível, porque Sim. a minha função qual que é? Fornecer jogador profissional. Se tá chegando lá, quer dizer que você fez o trabalho. E do mesmo jeito, quando eu pego o jogador do 18. Então, o 18 tem que estar me fornecendo... Trabalhando pra mim, né? Entre aspas. E eu trabalhando pro profissional. Então, a mentalidade do clube, hoje, pelo que eu conversei com o Rodolfo, é essa. E eu sei me colocar no meu lugar. Eu não vou ficar... igual você falou, a gente vai ficar arrumando uma briga dentro do próprio time. Não. Eu sei o que eu tenho que fazer. Vai usar, Sidão? Vai. Levou pro jogo. Ah, mas pô, o cara levou e não colocou. Não falando que esse é o caso, um exemplo. Não tem problema. Sim. Na hora ele não quis colocar, se ele precisasse, estava lá. Hoje o 20 está disputando o Paulista. O Paulista, isso. Como é que tá? A gente tá em quarto, acho que tá uma boa posição, porque Magnus primeiro, Corinthians segundo, São José terceiro. São 3 equipes que investem bem, vem fazendo um bom trabalho. A gente passou até por reformulações no meio do caminho, mas a gente tá seguindo bem para terminar em quarto. A gente fala o Corinthians chegou o Santo André, aliás, chegou na semifinal do Paulista, né, do principal, acabou caindo diante do Corinthians. Mas hoje a gente pode colocar assim, Corinthians e Magnus talvez um degrau acima e o Santo André naquela linha junto com São José, não sei se Taubaté é um pouco mais para baixo, mas naquela linha intermediária, mas já aparecendo ali no segundo degrau a equipe do Santo André? Não, perfeito. É exatamente isso. Magnus, o Corinthians ali no primeiro escalão. Eu acho que vem Santo André e São José. Eu acho que realmente o Taubaté está um pouco abaixo. Mas assim, a diferença, ela diminuiu muito, né? A diferença, ela diminuiu muito. Até por esse fato de jogar a Liga, você faz um time de Liga Nacional, são jogos diferentes. Então, essa diferença é muito grande. A gente ficou fora no Paulista, mas assim, pô, a gente foi lá, fez um grande jogo contra eles lá, né? Acabamos empatando um bom resultado. Perdemos em casa. Então, assim, não é mais aquele negócio de apanhar lá, perder em casa, perder fora. Não. Sim. São Detalhes. São detalhes e essa distância vem diminuindo. Eu acho que se a gente continuar nessa batida, daqui a pouco a gente vai estar ali num patamar muito próximo deles. E em relação ao principal, como é que tá sendo a sua experiência? Imagino que já tinha ou trabalhado ou pelo menos já conhecido, né, a figura do Sidão, que é uma pessoa que tem uma história muito grande no futsal. O que tem sido importante também pro Ivan enquanto treinador?
um jovem treinador, mas com muita capacidade, está ao lado de um cara que tem tantas conquistas, inclusive, além de experiência, também muitas conquistas. O Sidão eu conheço há bastante tempo já, né? A gente jogou muitas vezes contra. Realmente, como você disse, um cara muito experiente, multicampeão. Era um desejo do Rodolfo de eu ficar mais perto do profissional. Ele vem me dando muita abertura, porque também se ele não quisesse também, eu ficaria meio estacionado ali, sem conseguir, meio amarrado, né? Então ele vem me dando muita abertura. Fui pro jogo da Liga agora no último jogo. Os jogos do Paulista eu venho ficando. Essa semana, por exemplo, ele teve reuniões da Liga, tudo, e eu acabei dando treinos pra equipe. Então, assim, tá sendo um trabalho legal. É uma coisa que o Rodolfo gostaria que a gente fizesse, a gente vem fazendo. Tudo para tentar ajudar o máximo possível o Santo André. Legal. E agora chegando à fase mata-mata da Liga Nacional, temos esse confronto pai e filho, que é bom demais. Não sei se é bom demais para vocês, mas para a gente que está do lado de fora acompanhando, é sempre boas histórias, né? Uma pauta muito legal, além de se tratar de grandes profissionais e, lógico, né, sempre chama atenção, um confronto entre pai e filho, mas, na verdade, muito mais do que um confronto entre pai e filho, são duas equipes também que se prepararam para estar onde estão, que é o Tubarão e o Santo André, e somente uma vai passar. O que dá para esperar desse confronto? É engraçado mesmo, né? A ironia do esporte proporciona muitas vezes essas coisas, né? Eu já até passei por isso também, de jogar contra o meu filho, mas meu filho jogando, né? E... Assim, a gente tinha 4 possibilidades, né? Era Carlos Barbosa, Corinthians, Minas e Tubarão. Acabou ali de um monte de resultado que teve, a gente acabou trombando o Tubarão. Não tem muito pra onde correr agora, é difícil. A gente vai decidir na casa deles, então isso se torna mais difícil ainda. A gente tem que... Eu acho que uma coisa importante que a gente teve muitas lesões agora nessa reta final. O jogo é só dia 13, então tentar recuperar os atletas que estão machucados ainda, lesionados, para que a gente possa estar completo, né? Porque um jogo desse você precisa estar com todo mundo inteiro para qualquer situação você poder usar os jogadores. A gente espera fazer a nossa lição de casa, né? Acho que isso é muito importante, vencer, para depois pensar lá no jogo de volta. Ô Ivan, hoje qual que é o principal jogador, a principal referência do futsal brasileiro no momento? Nossa, boa pergunta. Boa pergunta. A gente tem o Leandro Lino, né? Que é do Magnus, que é muito bom jogador, um jogador muito decisivo. Tem o Tatinho, do Corinthians, também é um cara muito bom, até acabou indo agora para a seleção brasileira. O Rodrigo, que é um cara decisivo, mesmo com uma idade mais avançada, né? Um jogador, o que vem na cabeça são esses. O Joinville é um time, uma equipe muito entrosada, assim, forte, eles são fortes juntos, mas eu acredito que o Lino e o Tatinho são jogadores que fazem diferença. E em relação à seleção brasileira de futsal, você acha que foi uma boa essa chancela da CBF? No que você conseguiu enxergar de positivo nisso? Então, é muito superficial o que eu sei, né? O que eu vejo, assim. Se for apitar, eu apitaria que foi bom para as pessoas que trabalham lá. Agora eles estão recebendo direitinho. Tive a oportunidade de conversar com o Marquinhos algumas vezes, o treinador, e a estrutura que vem sendo dada para eles é top de linha, top. Para a gente ter uma ideia, eles pro Mundial, eles fizeram toda a parte ali de testes, tudo na granja com o Mari, e que o futebol usa, né? Que os jogadores da seleção brasileira de campo usam. Então, assim, eu acredito que foi bom. A CBFS passa por muitas dificuldades. Então, olhando de fora... Anos, né? Há anos, isso. Há anos, né? Depois de muita confusão que teve lá. Então, assim, depois de tudo isso, eu acredito que a CBF tá ajudando muito a seleção. E eu acho que isso é importante, né? A gente tem uma seleção forte, estruturada. Por exemplo, teve um período de treinamentos aqui no Brasil
onde antes não conseguia trazer ninguém da Europa numa data FIFA, e ele conseguiu trazer todos os jogadores da Europa. Então acho que é um ganho muito grande. Legal. Porque a gente, né, meio que se acostumou, principalmente a nossa geração, né, de ver Falcão e o Brasil com absoluto protagonismo dentro do cenário internacional, isso deu uma certa recuada, o que eu acho também que é absolutamente normal, né? O próprio vôlei teve alguns hiatos ali, que era um trabalho de reconstrução, o basquete tem passado por dificuldades grandes em relação à reconquista de espaço, né, e de protagonismo. Acho que o futsal, qualidade técnica, a gente brincou, matéria-prima nós temos, né? Acho que é mais uma fase de transição também, né? Não, com certeza. E a gente, queira ou não, perdeu o maior ídolo do esporte, né, que é o Falcão. Talvez a gente não vai ter outro Falcão, né? Então, é claro, o Falcão é grande, mas a gente não pode transformar ele maior que o nosso esporte, Sim. né? E assim, a gente tem grandes jogadores. A gente tem grandes jogadores. Um outro jogador também do Barcelona, o Diego, assim, eu acho esse cara muito craque. Craque, craque. Então a gente tem Diego, tem Ferrão, tem Matheus. Então são jogadores muito, muito importantes, são de muita qualidade, mas que, como parou o Pelé, né, a gente tem que assimilar isso daí. Eu não gosto muito de individualizar, principalmente para treinador, que eu sei que tem um certo até constrangedor, porque você convive ali com todo mundo, mas só pedir uma licença para um atleta específico que você tem, que eu sou muito fã, assim, gosto muito, que é o Caio. Cara, às vezes me incomoda o fato dele, tudo que ele tem feito na Liga Nacional, ainda não colocá-lo na seleção brasileira. Você acha que é uma questão de tempo ou realmente as pessoas que estão lá estão muito acima dele, assim, para ele não ter sido nem lembrado em convocação? Não, acho que muito acima não. O Caio tá num nível muito bom. Até falei, tá, a gente tava falando sobre ele esses tempos atrás aí. Assim, eu acredito assim, ó, se o Santo André chegar numa semifinal da Liga, ou nas próprias quartas, assim, ele jogando bem, ele vai ser um pouco mais, né? Não que eles não estão vendo ele, mas acredito que vai ser mais visto. É, eu acho que ele vem jogando num nível muito, muito grande, muito alto e teria condições de ir para a seleção. Mas E não é aquela tem coisa, não é uma bons. crítica assim, tá errado quem tá indo. Não, Não é sim. isso, não. É mais uma questão de Não, eu oportunidade acredito mesmo, né? que ele poderia ter essa oportunidade. Tem condições para essa responsabilidade. Mas eu acho que vai muito disso, assim, do clube conseguir fazer uma campanha um pouco melhor. Chegar um pouco mais longe. Eu acho que gira em torno disso. Posso estar até errado, mas acho que gira muito em torno disso. E eu acredito que o que ele já vem fazendo aqui não só esse ano, né? Nos outros anos Sim, sim. também, credenciaria ele sim para a seleção. Legal, Ivan, quero agradecer sua participação aqui com a gente na Hora do Esporte, batendo um papo, falando bastante de futsal, esse esporte apaixonante que o brasileiro conhece muito bem, que o brasileiro pratica, aliás, hoje tem muito mais quadras do que campos, né? Aquela história dos nossos campinhos, principalmente nas grandes cidades, eles perderam totalmente espaço para os ginásios que ainda sobrevivem, né? Então, hoje é uma modalidade. Eu sempre brinco, né? O futsal, a partir do momento que ele é dado numa aula de educação física, e aí toda a escola tem, por obrigatoriedade, então ele já se torna um esporte de muitos e muitos e muitos praticantes. Então, pô, parabéns de fazer parte de toda essa história aí. Obrigado por ter batido um papo com a gente aqui. Sucesso lá no Santo André, nessa reta final do Paulista, nessa reta final da Liga Nacional e no trabalho, né, de maneira geral. Eu sei que tem muita coisa boa guardada para você ainda. Eu que agradeço o convite, obrigado aí pelas palavras. Queria parabenizar vocês pelo programa, queria parabenizar também e até agradecer, né, o espaço que é dado para o futsal. Como eu te disse, às vezes, não, tem que ir lá no programa, eu te convidaram e tal. Não, eu faço a maior questão de vir, porque eu acho que isso é importante pro esporte. Sim. Pra gente poder. A gente tem tão pouco espaço pra gente
consegue um espaço, a gente tem que aproveitar e usufruir para poder difundir ainda mais. E obrigado aí pelo convite, parabéns e também pela paixão que você tem pelo esporte, que é muito legal. Boa. Grande Ivan Gomes, nosso convidado aqui na Hora do Esporte, mais um programa da Rede Nacional de Notícias, agradecendo aí a toda a retaguarda, né? Se eu não agradecer o nosso Gabriel Carvalho na comunicação, grande profissional do Santo André, mais ou menos, tá? Não, grande amigo também, profissional e faz parte aqui da nossa grande família Rede Nacional de Notícias. Agradecer a vocês, evidentemente, pela companhia de mais um bate-papo, acompanhando, curtindo, compartilhando e seguindo aqui o microfone da Rede Nacional de Notícias. Boa sorte ao Santo André Futsal, boa sorte a você, praticante de futsal. Até a próxima. Valeu, galera. Valeu, Brasil.